Ah, curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade SMG. Mais uma aulinha para vocês, né? Nossa segunda aula, nós vamos falar sobre comportamento do consumidor. Hoje, exatamente, tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. Certo? Vamos lá? Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa aula. Mais uma semana de pandemia. A gente não pode deixar vocês na mão, nós temos que cumprir a nossa tarefa e vocês cumprir a de vocês, né? Porque senão vocês também não conseguem progredir no curso. Então a gente está aqui para isso, beleza? Então, o curso de Publicidade e Propaganda da SMG, a gente vai ver comportamento consumidor, é a nossa disciplina. E falando de comportamento consumidor, o assunto de hoje são as tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. A gente vai falar em tendências, nós precisamos entender aquilo que vai levando as pessoas a esse tipo de consumo. Então, o que forma essa tendência? Né? Um grande exemplo de tendência é a moda. Nós temos a questão da moda, que as pessoas passam a utilizar determinados aparelhos, determinadas roupas, calçados, sei lá, algum equipamento tecnológico, né? Então isso forma uma tendência, tá certo? Em épocas do ano, nas 4 estações do ano, nós temos bem definidos as modas que as empresas de vestuário lançam. Elas lançam, e aí as pessoas passam a utilizar esse tipo de produto, e aí cada ano vem uma tendência diferenciada, né? Mas nós precisamos verificar de uma forma mais ampla, não é só pensar em moda, não é só pensar no vestuário. A gente precisa pensar também nas tendências de consumo de forma generalizada. O que as pessoas consomem? Bom, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, a primeira coisa que a gente vai analisar são as tendências de necessidades, ok? O primeiro degrau da plataforma são as necessidades, né, que a gente tem. Então é água, é ar, é comida, é abrigo, segurança, é aquilo que a gente precisa em primeira etapa, tá certo? Após isso aí a gente começa a subir degraus e começa a melhorar algumas condições, como explica Maslow lá atrás nas teorias da administração, tá certo? Então a gente precisa ver essa tendência de forma mais ampla, mais generalizada. Por quê? Porque a gente não vai pegar só a necessidade básica. A gente precisa também ver as tendências que nós temos em outros campos, né? Inclusive a tecnologia. A gente vem usando alguns aparelhos aqui para gravar as nossas aulas, né? Tem o notebook. Antes eu gravava no notebook, não tem uma câmera tão boa, então as primeiras aulas, né, por experiência, isso aí é legal. As primeiras aulas não saíram tão bacanas assim de imagens, né? Apesar que o conteúdo estava bem legal. E depois eu comecei a entender um pouco melhor como que funciona, né, essa questão da imagem. Então eu passei a utilizar um pouco mais de luz e um pouco mais o celular. Até que eu, né, me adaptei ao celular mesmo, e agora eu estou vendo que eu tenho uma imagem melhor. Pensando dessa forma, eu vejo que existe uma tendência em se ter aparelhos melhores, máquinas melhores, e aí essa tendência que vai se elevando vai fazendo com que a gente fique com aparelhos defasados. E essa defasagem vai chegar uma hora que não existe mais nem aparelho que suporte isso, uma internet que vai rodar tudo isso aí. Então, meus amigos, existem algumas interferências aqui que vocês às vezes ouvem no meio da aula, de carros, cachorros e tal, tá? Mas é normal, porque eu tô gravando em casa, tá? Não tem como fazer isolamento aqui, não é o estúdio, não é uma gravação profissional, é uma gravação dentro da minha casa. Então, quando vocês ouvirem qualquer barulho,
qualquer interferência assim, né? Segue o barco. Não deixa de ouvir não, né? Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui que não vai ter problemas para vocês, tá certo? Então, vai chegar uma hora que esses próprios aparelhos não terão nem atualização. Ou atualizações, né? E aí você vai ter que substituir eles mesmo, não vai ter jeito, não vai ter como fugir dessa tendência. Uma outra coisa, a tendência a respeito de meios de locomoção. Olha, quando eu era garoto, pegava um ônibus aqui em Maringá, era uma coisa absurda que eles, né? O pessoal chamava de pão de forma ou de latão, né? Carinhosamente de latão. E era uma coisa absurda, uma lotação, não tinha lugar para você sentar, pessoal, todo mundo acumulado. Hoje não, hoje você tem os ônibus da empresa elétricos, né? Então são tendências que vão se desenvolvendo. Imagina, eu sou da década de 70, naquela época lá cinto de segurança não existia, né? A gente viajava na Brasília lá no tampão de trás lá, porque era quentinho. Tá entendendo? E olha como evoluiu tudo isso aí, né? Essa tendência criou uma evolução de carros melhores, de melhor segurança. Hoje a gente utiliza equipamentos de segurança e não mais aquela loucura que era antigamente. Imagina se a gente tivesse os mesmos veículos e os mesmos meios de segurança daquela época, com essa quantidade de veículos que temos hoje no mundo, mais essa loucura que é o trânsito, né? Teria morrido muito mais gente, muito mais pessoas, tá certo? Então é assim que a gente precisa olhar por essa métrica da tendência. Ela vai mudando, ela vai evoluindo, né? A tecnologia evolui, as pessoas evoluem espiritualmente, profissionalmente, como pessoa, né? A regra não serve para todos, mas é o que deveria pelo menos acontecer. Então a gente precisa seguir essas tendências. Então nós vamos falar algumas tendências aqui que estão moldando esse comportamento do consumidor, né, para a gente poder entender como vamos formar as nossas estratégias de consumo a essas pessoas. Ou talvez as pessoas ainda que não caíram nessa real ainda. Tá beleza? Vamos seguir? Vamos lá, nossa capa é essa aqui, olha aí. Curso de Publicidade e Propaganda, Comportamento do Consumidor. As tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. E esse que vos fala é o professor Alex Caparelli, professor de marketing, ok? Falando então da nossa matéria, vamos lá, vamos dar uma olhada. Tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. Recentemente, a Euromonitor, empresa global de pesquisas de mercado, divulgou um relatório que desvenda quais são as tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. Segundo as informações da Global Consumer Trends for 2018, este é um novo cenário que está moldando o mercado. Olha cada um deles aqui. Só chamando a atenção para vocês, o material, o referencial disso aqui, ele foi tirado da autora Francine Pereira, que é 2020, e foi um artigo publicado, né, na comunidade sebrae.com.br, Sebrae Trends, tendências que estão moldando o comportamento do consumidor, tá? Então esse aqui não é propriamente um livro, mas sim um artigo publicado, ok? Então vamos lá, cada uma delas aqui para vocês poderem entender, olha lá. Os consumidores estão mais conscientes e cautelosos em suas decisões de compra. A gente percebe que as pessoas não estão comprando mais qualquer coisa de qualquer forma. Eles estão verificando primeiro, pesquisando primeiro, estão sendo mais conscientes na hora de comprar esse produto. Não está fazendo assim a loucuras. Segundo, os valores que eles defendem contam muito na hora de escolher uma empresa ou uma marca. Os consumidores têm uma tendência, uma nova tendência em não consumir produtos de empresas que não te representam ou empresas que não representam, ok? E
do outro lado de comprar de empresas, né, que representam de certa forma. Eu tenho visto aí bastante na internet, apesar de não participar muito dessas questões políticas, mas eu vejo aí um dono de uma rede de lojas muito grande que ganhou a antipatia de muitas pessoas com tendências socialistas, por exemplo, né? O pessoal da esquerda, e já ganhou bastante, vamos dizer assim, gosto pelo pessoal que é mais de direita. Outro dia teve uma campanha do Dia dos Pais de uma determinada marca em que as tendências de políticas de direita repudiaram o comercial, e já o pessoal que é da linha mais socialista, da linha mais de esquerda, já adoraram, já fizeram campanha. Então houve todo um espanto, que eu particularmente chamaria disso de idiotice, que as pessoas estão envolvendo tudo numa política que não compensa a nossa, a vida do brasileiro. Nós estamos em uma situação política deplorável e o povo brigando por A ou B, por direita ou por esquerda, e os políticos estão um pouco se lixando para nós. Então a gente deveria acordar, para esse tipo de situação aí, deixar de bobagem. Isso aí é uma grande bobagem. Não vou consumir Natura porque colocou um transexual. Não vou comprar na loja tal porque o cara apoia quem tá lá. Então, assim, o brasileiro precisava um pouco mais de consciência, né? Tá? Vamos lá, vamos ao terceiro. A realidade virtual ajuda os clientes a experimentarem antes de comprar. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a perceber, a olhar o que os outros estão consumindo, às vezes experimentar isso aí por intermédio de outras pessoas, e aí formar um juízo e dizer, olha, vou comprar isso aí. A minha tendência é comprar esse produto aí. Entendendo? Então é assim que eles vão formando esse juízo de preferência. Tá certo? Vamos lá, Gabriel. Os consumidores são verdadeiros detetives quando se trata de decidir o que ele vai comprar, né? O que é de quem comprar. Então ele fica pesquisando nas redes sociais. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar um produto, eu não sei se vocês fazem isso também, mas eu normalmente, quando eu vou comprar um produto, uma das primeiras coisas que eu faço é a pesquisa na internet. Quando eu não posso, eu já pergunto para outra pessoa que já teve o produto, de alguém que já consumiu, faço pesquisa a respeito de como funciona, dou uma olhadinha em algum tutorial, aí sim eu vou para a compra. Eu prefiro fazer assim do que errar, porque a gente já errou muito no passado e que a gente não podia fazer pesquisas, por exemplo. Então eu prefiro saber o que rola com esses determinados produtos e aí sim fazer essa compra, certo? Vamos lá, mais um. Eles também querem ter a possibilidade de dar um toque pessoal no desenvolvimento dos produtos, comprando itens que reforcem as suas identidades. Hoje nós temos uma tendência, pessoal, de customizar produtos. Eu vou lá e mando fazer uma roupa customizada. É mais caro, porque, veja, se eu quero comprar um terno, eu vou numa loja de ternos, ali estão ternos todos feitos sob um molde. Todos do mesmo tamanho, né? O tamanho 50, o tamanho 60, seja lá qual for, ele tem todo o mesmo tamanho. Você compra e eles ajustam. Faz a barra, faz a manga, ajusta no ombro, ajusta na cintura quem é um pouquinho maior. Tá certo? Agora, para você customizar um terno disso aí, você vai num alfaiate, ele vai te medir, vai passar a fita, vai medir você e vai fazer um terno exatamente do seu tamanho. Como que acontece isso aí? Isso é customização. Vai custar mais caro, só que você vai ter uma coisa para você. Então a tendência dos negócios hoje no e-business e no e-commerce, são produtos customizados. É o que a gente chama de 1 para 1, one to one.
Tá? Empresa consumidor direto, chamado marketing direto. No marketing direto, a tendência de consumo é 1 para 1 e é customizado, porque eu estou vendendo para você. Quando eu tirei meu carro, eu fui na agência e eu customizei o carro lá dentro da agência. Eu poderia ter feito ele por internet, inclusive, foi o que o vendedor falou. Mas como eu dou muita moral para as empresas locais, eu preferi ir na concessionária e tirar do que comprar direto lá na internet e não gerar imposto para o nosso município. Então eu fui na agência, comprei, o preço não tinha diferença. E eu customizei lá. Eu pedi multimídia, pedi roda, som, né? Vários itens, né? Alarme, trava, vários itens, né? No carro que eu fiz do meu jeito, do jeito que eu queria. Então isso aí é chamado de customização, certo? É uma tendência que as pessoas têm de escolher aquilo que reforça a sua identidade. Tá? Segue, outro. Os novos consumidores preferem emprestar ao invés de comprar. Eu tenho 2 filhas adolescentes. E é um tal de empresta pra cá, empresta pra lá, o videogame pra cá, o aparelho pra lá, e eles trocam roupa, é uma loucura, né? Quando eu era jovenzinho, a gente não fazia muito disso, né? A mamãe não deixava, olha aí, custou caro, é difícil comprar, tem que cuidar, então a gente cuidava muito. E a galerinha de hoje, eles não têm muito cuidado não, é uma coisa assim muito substituível. Compra um brinquedo hoje, amanhã não quer mais. A gente vai, por exemplo, tem uma empresa, uma lanchonete de fast food que oferece um brinquedo junto com um lanchinho. A minha filha maior já não pega disso, mas a menor ainda gosta de ir lá para pegar. Olha, durante o caminho da lanchonete até em casa, ela brinca com o brinquedinho. No outro dia já esqueceu, já está abandonado. Então é uma tendência desse público jovem também. O que eles fazem, o que eles trocam, né, as experiências que eles têm um com o outro. E nós temos que estar de olho, porque se a gente não perceber isso aí, a gente não vai conseguir montar estratégia para eles. Eles vêm como rolo compressor, eles estão ganhando todo o campo, todo o mercado, e são eles que vão substituir os nossos consumos, certo? E para finalizar isso aqui, muitos consumidores estão adotando um estilo de vida todo compartilhado, dividindo moradia com outras pessoas. É verdade. A gente tem algumas tendências hoje, como Uber. As pessoas estão deixando o carro em casa, alguns estão vendendo seu carro, estão deixando de utilizar seu carro para utilizar o Uber. Né? Não tem despesas, pagou, levou, acabou, não tem mais problemas. Outras pessoas eu já usei e minha família tem usado também o Airbnb, que é o aplicativo para você se hospedar. Ao invés de você ir num hotel e gastar 250, 300 reais numa diária, você aluga um quarto por 30, 40, ou você aluga um apartamento inteiro por 200 reais na diária, dependendo de onde você estiver. E se você estiver em mais pessoas, isso se torna muito mais barato. Então as pessoas estão tendo essa tendência de compartilhamento. Tá? Tendência mesmo, é isso que a gente está encaminhando. As coisas vão ser assim, vão funcionar mais eletronicamente, menos pessoalmente. Beleza? Vamos ver um outro slide aqui que está corroborando com toda essa ideia que nós falamos agora, para a gente continuar falando a respeito dessas tendências. Dá uma olhadinha ali, ó. Para ajudá-lo a entender melhor essas movimentações do mercado e dos consumidores, iremos explorar as principais transformações dos modelos de negócio e no comportamento de consumo da atualidade em uma série de 3 artigos. A ideia
é que você possa conhecer melhor as principais tendências que estão condicionando mudanças importantes em relação à forma como as empresas se posicionam e na maneira como os consumidores realizam suas compras. E assim tome decisões estratégicas mais assertivas em seu negócio ou em um futuro empreendimento. Olha, pessoal, digo para vocês, essa tendência que eu venho falando, essas mudanças aí, elas estão ocorrendo fortemente. Muitas vezes nós não estamos percebendo toda essa mudança, ou ainda, nós que somos um pouco mais experientes, mais idosos, vamos falar entre aspas aqui, a gente já viu um mercado diferente desse que vocês têm hoje. Vocês que estão aí com 20 anos, 20 e poucos anos, vocês já têm todo um mercado eletrônico desde a sua infância. Nós que já somos titios aí, alguns vovôs, a gente já não nascemos nessa geração aí. Eu sou da geração X, por exemplo. Então a gente viu o analógico, mais tempo analógico do que o digital. Então essas tendências já modificaram, já mudaram, já evoluíram, já são todos digitais, e eu acredito que ainda vai melhorar essa questão digital, vai ser uma era da energia, uma tendência energética, uma coisa mais... vou usar uma redundância aqui, tá? Mais superior não existe, tá? Uma tendência mais superior do que nós temos hoje, porque a de hoje é superior ao que tínhamos antigamente no analógico, tá entendendo? Então, olho, porque as empresas também têm que se colocar no mercado. Seguindo, vamos lá? Para começar, apresentamos as duas primeiras tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. A primeira dela são pessoas buscando um estilo de vida mais limpo e minimalista. E o segundo, consumidores mais cautelosos, escolhendo compartilhar ao invés de comprar. Veja, olha aqui. Veja que a autora está dizendo aqui, pessoas buscando um estilo de vida mais limpo. Consumidores mais cautelosos. Veja que mudança fantástica que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza, vou dizer isso para vocês com toda a propriedade, depois dessa loucura da pandemia, tudo vai mudar. O mercado vai ser outro. Eu que estudo mercadologia há mais de 20 anos, eu estou dizendo para vocês que eu estou vendo uma tendência de mudança muito grande, gigantesca. O mercado vai mudar de vez. Parece que isso aqui veio com aquele ponto assim, coloca a pedrinha no que estava para trás e vamos viver uma nova era. E eu tenho certeza que a partir de 2021, a tendência é que a gente tenha uma nova era. E aí nós vamos viver um outro tipo de comércio, um outro tipo de negócio, de business, ok? Vamos lá, ver a primeira então? Vamos lá. Dentro do comportamento do consumidor na prática, o primeiro é o estilo de vida mais limpo. Uma mudança importante no comportamento dos consumidores da atualidade é que eles estão dizendo mais não. Um grupo formado por jovens entre 20 e 29 anos configura uma nova geração de consumidores mais conscientes e moderados na hora de comprar. Aí eu chamo a atenção para vocês em mais uma questão tecnológica, analógica e digital. Quando nós comprávamos na época analógica, a gente perguntava para as pessoas: vou comprar um carro. Comprar um Fusca, eu adoro Fusca, eu já tive um. Perguntava, e aí, o que você acha? Como que é? Funciona bem? Tem gasto? Vale a pena? E aí a gente perguntava para as outras pessoas. Né? No máximo uma revista aí de carros especializada, a revista Quatro Rodas, por exemplo, que falava dos carros antigamente, hoje é tudo digitalizado também. A gente não encontra mais nas bancas as revistas físicas, né? Todas elas eletrônicas. Então, a gente não tinha outro meio de pesquisa. Quando eu fiz graduação na década de 90, a gente não tinha internet. Tinha um laboratório que era discado, que a gente ia lá só aprender como que fazia, mas nada de pesquisa. Né?
Nosso buscador, por incrível que pareça, era a KD e não o Google. Então a gente estudava, a gente pesquisava onde? Na biblioteca. A biblioteca da universidade, ela ficava mais aberta do que qualquer outra unidade da universidade. Ela era a primeira a abrir e a última a fechar, e sempre tinha gente lá pesquisando, muita gente lá dentro. Hoje está muito fácil, dentro de casa você acessa o Google, inclusive o Google Acadêmico, você pode entrar nas plataformas das universidades ali e ver as publicações universitárias ali, artigos, você pode ver livros, você pode ver um monte de informações de pesquisas reais, verdadeiras, carimbadas pelas universidades. É fantástico estudar hoje e fácil. É muito mais fácil estudar hoje. Antes você ir para uma biblioteca para pesquisar um assunto só, que você escrevia às vezes um parágrafo, você pegava 10 livros e ficava uma tarde pesquisando para encontrar esse determinado assunto para você escrever seu artigo, sua monografia. É uma coisa terrível. Mas isso também ajudou a nós profissionais daquela época a crescer muito, porque aprendemos com a ciência e aprendemos a pesquisar. Tá certo? E o segundo ali nos diz assim: um grupo formado por jovens entre 20 e 29 anos. Veja que é um público jovem, né? Eles estão mais moderados na hora de comprar, porque eles aprenderam a dizer não. Ou eles já foram educados a dizer não. Antes a gente não tinha muita opção, não tinha muita concorrência, não tinha muitos produtos similares, então a gente aceitava qualquer coisa muitas vezes, né? Aí não ficava muito legal. Certo? Buscando um estilo de vida mais limpo, com uma pegada minimalista, cada vez mais os clientes levam em conta o alinhamento do produto, serviço, marca com os valores que eles defendem. Eles sentem que pode fazer diferença para um mundo melhor por meio de suas escolhas de consumo. Aquela velha historinha lá, não compro produtos que ataca o meio ambiente. Nesse sentido, muitos estão dizendo não para as coisas como bebidas alcoólicas, drogas, hábitos não saudáveis, produtos que utilizam matéria-prima animal e também para os gastos em excesso em coisas. Esse tipo de consumidor prefere gastar com experiências ao invés de itens materiais. Olha só, a palavra valores significa aquilo que a gente traz como bagagem de educação que tivemos, principalmente dos nossos pais, tá? Então, a gente vai criando valores de educação que a gente vai aprendendo e a gente não aplica isso na empresa ou na vida profissional, tá? Então, as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência a respeito disso. Enquanto outras que não tiveram berço que eu digo, de educação de alguém que ensinar valores, eles estão metendo o pé em tudo aí, né? Por isso que está tendo tanta briga política, tanta loucura nesse mundo aí, e as pessoas se agredindo, tá certo? E no outro sentido ali, no segundo parágrafo, ele fala que as pessoas estão mais conscientes a respeito do consumo de produtos, tá? Hoje a gente está vendo uma coisa que a gente pouco via em outras décadas aí. Tá? As pessoas que são vegetarianas, por exemplo, as pessoas que não consomem nada vindo do animal, os veganos, pessoas que não usam drogas, nenhum tipo de droga. Tem gente até que não vacina, que é um absurdo isso, né? Mas não usam outras drogas, como analgésicos ou como drogas ilícitas mesmo. Estão tendo mais consciência, não usam produtos que têm derivados de animais, casacos de pele. Outra coisa, o tabagismo que a gente percebe, ele aumentou porque aumentou o número de população, da população mundial. Mas diminuiu muito a quantidade de fumantes se você colocar na média, né? Porque o tabagismo a gente já sabe que faz muito mal, que é uma droga terrível, que vicia e mata.
Assim como o alcoolismo, estão tendo muito mais consciência. A gente, quando é jovem, quando é universitário, a gente mete o pé mesmo. Vai pras festas, bebe, fica de ressaca o domingo inteiro. Aí quando você vai pegando uma certa idade, quando você vai passando aí dos 40, aí você já não aguenta mais. Então quando você bebe, você fica terrivelmente ruim no outro dia. Então é melhor fazer o quê? Melhor moderar. Então a gente fica um pouco mais moderado em relação à utilização do álcool. Né? Já não aceitamos mais o tabagismo, drogas nem pensar, né? Os universitários são meio gosta de uma festinha e às vezes acaba consumindo o que não deve. Então muito cuidado, consciência aí, porque o público está bem consciente em relação ao uso desse tipo de produto, tá ok? Vamos ao caso Daybreaker para vocês poderem entender. Dá uma olhadinha aqui, olha isso. Case Daybreaker. Programa de jovem é sair para a balada e beber todas. Será mesmo? A nova geração que busca um estilo de vida mais limpo está conduzindo uma mudança nesse sentido, preferindo atividades mais saudáveis que não envolvam álcool ou qualquer tipo de drogas. Foi justamente para atender a demanda desse público que a Daybreaker foi criada. Basicamente, ela é uma rave bem diferente. A festa começa logo de manhã e os participantes podem fazer yoga, dançar, curtir apresentações musicais e beber drinks saudáveis. Olha aqui, meus amigos. É um novo estilo de vida. As raves que a gente conhece rolam uns êxtase, rolam umas coisinhas assim misteriosas e além de muito álcool. Então as pessoas atravessam uma noite, chega a amanhecer o dia e ainda se prolonga por mais uma meia hora, né? Mas as pessoas estão olhando por uma outra visão. E essa geração que vem, uma geração mais calma, mais tranquila talvez, não pensa tanto na utilização desses produtos aí que podem fazer mal. Pensando nessa situação, a Daybreaker falou, vamos desenvolver um negócio diferente aqui, porque nem todo mundo quer ficar chapado, ficar louco nas festas. Então a gente pode fazer uma festinha, pode fazer uma rave diferente, sem álcool, sem drogas. E aí as pessoas passam um dia, né? É como se você montasse numa praça aqui na cidade, um dia de atividades com yoga, né? O pessoal costuma acentuar, com ginásticas, com competições para crianças, jovens, para adolescentes, atividades físicas, corridas e tal, músicas, festivais, danças, uma porção de outras coisas, mas de um modo mais saudável, né? Sem aplicação de psicotrópicos, poderia dizer assim. Então as pessoas estão evitando muito isso aí. Claro, a gente não consegue isolar totalmente. Ainda tem muita gente que tem tendências e nessas tendências acaba utilizando suas drogas aí. Mas o mundo está ficando um pouco mais sadio, apesar da quantidade populacional ter aumentado muito. Isso traz também, na média, o aumento dos que fazem uso. Mas aqueles que deixaram e que não fazem é muito maior nos dias de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na hora. A nova geração que busca um estilo de vida mais limpo está conduzindo uma mudança nesse sentido, preferindo atividades mais saudáveis que não envolvam álcool ou qualquer tipo de droga. Então foi justamente para atender essa demanda que a Daybreaker foi criada. Eu coloquei uma figura ali, não tem nada a ver com isso aqui, que aquilo é uma série, né? Mas é assim que as pessoas estão pensando nos dias de hoje. Então, para refletir, vamos dar uma olhada aqui, olha só, para pensar. Antes de assumir as preferências do seu público, investigue a fundo as reais necessidades e gostos de quem pode vir a se relacionar com a sua empresa. Os perfis se transformaram muito
E o que era verdade há 2 anos atrás já pode ter mudado. Você tem se preocupado em conversar com seus clientes para atender o que se passa na cabeça deles? Olha a pesquisa que a gente vem falando. Pesquisas simples, boca a boca, enviadas por e-mail, postados nas redes sociais, podem garantir que sua empresa e seus clientes consumidores estejam sempre falando a mesma língua. Isso, por sua vez, aumentará suas chances de sucesso. O mesmo vale se você está pensando em abrir um negócio novo. Antes de colocar em prática ideias que parecem geniais para você, vá atrás da opinião daqueles que comprarão seu produto e utilizarão. Quem compra e quem utiliza seu produto ou serviço, ou a sua solução. É o pensamento deles que realmente importa. Olha aqui, amiguinhos. Vou explicar cada parte dessa aqui para vocês poderem entender. Quando eu venho falando sobre planejamento estratégico, sobre gestão estratégica, tudo que ocorre nesse meio organizacional. A gente sempre fala na questão organizacional. Planejamento, organização, direção e controle. Tá bom? O próprio slide diz o seguinte, olha ali, Antes de assumir as preferências do seu público, investigue fundo suas reais necessidades e gostos. Os perfis mudam, olha. Não adianta você querer colocar um produto no mercado. Suponhamos que você tem uma empresa que você vai criar um produto e esse produto vai ser colocado no mercado e você vai fazer a gestão dele. Você não pode ir pela sua preferência apenas. Eu gosto desse produto, esse produto vai dar certo, né? Paixão à primeira vista. E aí quando ele cair no mercado ele pode não dar certo, porque pode ser uma preferência sua e não do público. Por isso que quando vamos fazer o planejamento estratégico, mesmo pensando na criação de um produto, a gente sempre precisa fazer a pesquisa mercadológica. Inicialmente se faz a pesquisa, porque aí eu vou buscar saber o que pensam as pessoas a respeito daquele tipo de produto, e o que pensa o mercado em relação à colocação dele. Muitas vezes o produto é genial. Você pensa de uma forma estratégica, você conhece o produto, você desenvolveu o produto, acha ele maravilhoso. Quando você vai colocar em prática, ele perde o valor e não o valor monetário, tá? Porque é um produto caro. Ou porque não se adapta às necessidades da empresa. A gente tem visto alguns aplicativos que são fantásticos, mas não se adaptam. Por quê? Porque não consegue entrar nesse ritmo ou nessa forma que as pessoas estão pensando a respeito daquele tipo de produto, daquele tipo de aplicativo, por exemplo. Uma coisa que a gente tem que analisar muito bem. Existem pesquisas simples que você pode fazer na própria internet, você pode ir no boca a boca, você pode ir conversando com esse pessoal e eles vão te informando a respeito. Mas se você de fato está montando uma organização, se você está querendo construir um produto, um serviço novo, eu deixo a ideia para você de você contratar alguém especializado nas pesquisas. A Planeta Marketing, a minha consultoria, ela é especialista em pesquisa de campo. Então a gente faz muitas pesquisas, inclusive para empresas já muito consolidadas que querem opiniões de público, opiniões dos seus próprios consumidores ou dos concorrentes, ou de tendências de mercado, que a gente vai a campo e faz a pesquisa e traz o resultado para que eles possam fazer os seus planejamentos e lançar o produto ou o serviço, se for o caso. Não é uma coisa muito simples, tá bom? Nem muito barata, mas é essencial para o planejamento estratégico. Não podemos deixar isso de fora. É uma dica que vocês devem sempre levar em consideração. A pesquisa é a melhor forma de você descobrir, de você conhecer qualquer tipo de ação,
seja ela do produto, do serviço, do mercado, das pessoas, desse comportamento, tá? Porque sem essa pesquisa a gente não vai saber como que a gente vai proceder, tá? Como que a gente vai determinar certas ações no mercado. E por mais genial que você possa imaginar que seja o seu produto, ele pode não ser tão genial à cabeça dos outros, né? Eu vejo que a gente tem, dentro da nossa consultoria, né, nós temos engenheiros, doutores e tal, e são uns caras assim muito nerds, os caras muito com a cabeça muito lá na frente do que a gente pensa. Nem todo mundo é nerd, nem todo mundo tem esse privilégio, né? E eu sou o moderador da consultoria, porque eu acho que o único nerd lá, o único que não é nerd lá sou eu. Então eles pensam muito alto, eles pensam muito longe. E aí eu venho e seguro assim, falo, opa, volta aqui um pouquinho, a gente não pode ultrapassar o limite do que o público geral pensa. Se a gente estiver desenvolvendo algum produto, algum mercado, algum sistema para esse público aí, tudo bem. Se vocês quiserem desenvolver um jogo para nerd, aí eu solto vocês. Agora, pro nosso meio normal que eu falo entre aspas, tá, gente? Nosso meio comum, não dá. Eu tenho que segurar, por quê? Porque nós precisamos nivelar. Se eu fizer um negócio muito fora da realidade, não vai haver consumo, porque as pessoas não têm essa capacidade de pensar tão aprofundado, com tanto conhecimento como os meus amigos nerds. Tá entendendo? Então é mais ou menos assim que funciona. Beleza? Então a pesquisa vai nos mostrar essa tendência, a gente vai ou não vai. Tá? Então vamos lá pro segundo, dá uma olhadinha aí. Ó. Segundo, compartilhadores. Quem são esses caras aí, hein? Por que comprar se eu posso emprestar? Por que vender se eu posso compartilhar? Então existe uma tendência de compartilhamento, de trocas. Quando a gente era jovenzinho, dá uma olhadinha aqui pra mim. Eu até deixo aqui, de propósito aqui, né, algum canal que tá tocando rock, que tá tendo alguma reportagem, e eu tenho bastante vinil, coleciono bastante vinil aqui, né, principalmente das minhas bandas preferidas. E em uma outra época aí, na década de 80, principalmente década de 90 também, a gente não tinha, a gente tinha fita cassete e a gente tinha disco de vinil. Depois, na década de 90, que vieram os CDs, né, os CDs players, e essas mídias que a gente conhece hoje, que é toda eletrônica. Mas a gente compartilhava discos, a gente ia na casa do amigo, levava 2 discos e trazia 2. Ouvia, gravava numa fita cassete, ia lá e devolvia. Destrocava, que a gente dizia. E muitas vezes a gente se cansava ou ouviu demais aquele determinado disco e a gente dizia, quer fazer uma troca? Você me dá tal disco, eu te dou esse aqui que você gosta. E aí a gente fazia esse tipo de troca. Hoje a gente compartilha muito também na internet. A gente compartilha música, vídeos, a gente compartilha cursos, uma porção de coisas aí que dá, né, na mídia pra gente poder fazer. O que não dá pra compartilhar são bens materiais físicos, materiais e físicos, ou físicos materiais, se você quiser dizer assim, que não dá pra gente trocar, né? Por exemplo, material de higiene. Não dá pra, eu até compartilho o meu notebook com a minha filha e tal, mas é uma coisa muito pessoal minha, né? Não é pessoal de todo mundo, é pessoal minha. Então tem algumas coisas que não dá para compartilhar. Roupas também não dá para compartilhar tanto, apesar que os jovens gostam muito de fazer essa troca. Então existe sim esse público, né, de compartilhadores. Então olha lá, segue para você ver. Esse é o pensamento de muitos consumidores da atualidade. Uma nova geração de compartilhadores, alugadores e assinantes está redesenhando a economia, impulsionando o surgimento de novos modelos de negócios. E eu falei para vocês agora há pouco do Airbnb, falei para vocês de outros aplicativos aí que faz esse... o Táxi 99, o Uber, todos esses aplicativos que nos ajudam. E você sabe que tem aplicativo para alugar roupas de festas, roupa de casamento, por exemplo? É real.
as pessoas alugam roupas para ir em casamento. Isso já acontecia antigamente, hoje tem aplicativo para poder fazer isso aí. Veja que fantástico, né? Seguindo. Alinhado com o movimento citado anteriormente, de pessoas buscando uma vida mais minimalista, esse grupo de compartilhadores quer ter mais flexibilidade para se mudar. Para isso, possuem menos bens materiais e mais liberdade de escolhas. Eu que fui estudante universitário fora da minha cidade de origem, eu estudei em outro lugar, não estudei em Maringá, estudei em uma universidade que era em outro lugar. A gente então morava em república. O que tinha na república? A gente levava uma mochila de roupa, chegava lá, comprava um colchão e uma cama de solteiro. A república normalmente tinha fogão, tinha um sofá, tinha uma geladeira, e a gente vivia assim, trabalhava de dia, estudava à noite e dormia na república. E era compartilhado por várias pessoas que dividiam todas as despesas, né? Tudo aquilo que se tinha que pagar de água, luz, não tinha internet, mas tinha água, luz, tinha os impostos, né, de PTU, por exemplo, e material de limpeza, e aí comida cada um por si. Então era compartilhado. Então isso está muito mais aprofundado hoje. Para falar dessa influência, como ela impulsiona a economia, né, sobre essa demanda aí, né, dá uma olhadinha aqui nesse slide, olha. Essa tendência vem impulsionando a economia sob demanda, ou economia colaborativa, que é o modelo de negócio baseado na troca de bens e serviços entre indivíduos. A verdade é que esses consumidores não querem ter um carro próprio, por exemplo, já que eles podem usar os serviços como Uber. E aí eles não pagam impostos, não tem que fazer manutenção no carro, não tem que manter, porque tem um custo de manutenção que também é caro. Além disso, uma vez de ter uma casa em uma praia específica, que gera um custo enorme, né? Você manter uma casa, principalmente no litoral, e de precisar lidar com todo o trabalho que uma casa própria proporciona. Então eles preferem visitar vários lugares, compartilhando a moradia de outras pessoas com o Airbnb, livrando-se do trabalho pesado. Então dá uma olhadinha aqui para vocês verem. Imagina, o sonho dos meus pais era ter uma casa na praia. Aí eu tive um tio que se mudou pro litoral, então a gente ia 2 vezes por ano, mais ou menos, a gente ia fazer uma visita e já ficava no litoral, ficava na praia, então passava lá final de ano, às vezes carnaval, então era muito divertido. Olha, os meus parentes que têm uma casa na praia, eles dizem que o custo é muito alto. Por quê? Porque eles não ficam o ano inteiro lá. Eles vão num determinado período, ficam lá. Outro período eles acabam alugando para temporada, né? Aluguel por dia. Então eles precisam ter uma pessoa contratada lá para fazer a limpeza, para fazer a manutenção, para cuidar, né, do imóvel, senão eles destroem, invadem, quebram, roubam. É um negócio super problemático, né? E a casa fora da temporada fica fechada, né? Então ele fica muito exposta, a qualquer tipo de invasão, fica exposta a furtos, né? E também a questão da manutenção, porque ele acaba, né, você sabe que o carro, a casa sem o uso adequado, ela acaba estragando, então ela precisa assim de uma manutenção. Então o que as pessoas pensam hoje? Enquanto alguns empreendedores, entre aspas, acabam comprando esses imóveis, adquirindo esses imóveis, isso fez com que baixasse o valor deles também, né? Eles acabam investindo nisso aí para poder alugar por meio do aplicativo, o Airbnb, por exemplo, ou coloca-se numa imobiliária, né? Ou mostra em alguém que trabalha com isso aí. Sem contar que no litoral existem profissionais especializados para poder fazer isso aí. Mas veja, não é só a questão de você ir no litoral. Você pode ir numa cidade que tem um turismo de montanhas,
rios, cachoeiras. Ó, a minha filha menor, ela joga futebol. Aí no ano passado teve um campeonato que é o Mundial. Aí ele tem o Mundial Sub-10, Sub-12, Sub-14 de futebol. E a minha filha foi convocada para jogar esse Mundial Sub-10, na verdade Sub-8, porque ela tinha 8 anos. E então a competição foi em Goiânia. Então vieram equipes do mundo inteiro. Né? Eu não podia ir porque eu estava em atividades na faculdade. Então a minha mãe, que é muito ligada ao futebol feminino, acabou falando, deixa comigo que eu vou levar ela, eu vou ficar com ela. Então o que aconteceu? Durante o período de competição, eles ficaram alojados lá dentro de um campo lá da CBF, lá com uma porção de instalações, e eles ficaram lá, né? Fazia parte do pacote. Porém, a gente não conseguiu a passagem aérea para voltar no dia que terminava a competição, que era no sábado. Só conseguimos na segunda-feira. Então o que eu fiz? Entrei no Airbnb, aluguei um apartamento pequeno de 1 quarto apenas, né? E hospedei a minha mãe e a minha filha lá durante todo o final de semana. Saiu a bagatela de R$75 por dia, gente, numa região central de Goiânia. Então é fantástico esse tipo de situação, porque se fosse ficar no hotel, seria pelo menos aí uns R$250, talvez o adulto e metade do preço para criança, mas seria uma despesa muito alta. Então é fantástico esse tipo de compartilhamento que nós estamos vivendo agora. É uma grande tendência, a gente tem que pensar nisso. Às vezes você pode ter produtos que você pode alugar. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que aluga impressoras. Por incrível que pareça, quando tem eventos, quando tem coisas que são necessárias à utilização desses equipamentos, eles vão lá e cobrem alugando esses aparelhos. E também algumas empresas, bancos, empresas de grande porte, ao invés de eles comprarem esses equipamentos e depois se tornar obsoleto daqui 1 ou 2 anos, eles fazem o quê? Eles pagam, alugam esses equipamentos, utilizam e depois de 1 ou 2 anos a própria empresa substitui e continua pagando aluguel. Então é uma grande tendência de mercado esse compartilhamento hoje. Mais um case para vocês, BlaBlaCar. Ó, eu tô falando aportuguesado, tô falando do modo que se fala aqui no Brasil. Talvez em outros países, em outras línguas, se diz BlaBlaCar, né? Não sei como vai se pronunciar. Vou colocar portuguesado mesmo aqui para a gente poder entender a fonética como se escreve, tá? Então é BlaBlaCar. Toma netinho. Preço acessível, sustentabilidade e conveniência são alguns dos fatores centrais que movem a economia colaborativa. Nesse sentido, compartilhar uma carona com quem está indo para o mesmo lugar, por exemplo, é uma ótima forma de economizar dinheiro, diminuir os impactos ambientais causados pelo excesso de veículos e ainda facilitar a vida de todo mundo. Essa é a lógica do BlaBlaCar, plataforma que conecta pessoas que fazem o mesmo caminho para compartilharem caronas. Olha aqui, vou contar 2 historinhas para vocês poderem entender como funciona esse aplicativo. Eu falei de um aplicativo com esse nome aqui, mas tem mais, tem o carona.com, tem vários outros. Eu lecionava numa instituição lá em Campo Mourão. E eu ia para Campo Mourão todos os dias. E de volta são 200 quilômetros aqui da minha casa, que é na Zona Norte, até a instituição lá. Bom, em um dos dias a gente compartilhava essa carona entre 4 professores, né? Na segunda-feira a gente tinha 4 professores que iam. Então, numa semana ia eu, outra semana ia o colega, e aí a gente formava 4 semanas até voltar. Então, só na 5ª semana que eu voltaria aí com o meu carro. Então a gente diminuía muito as despesas. Bom, na terça-feira eu ia sozinho, não tinha os outros colegas para ir. Então havia um grupo no Facebook de Caronas Maringá Campo Mourão e eu colocava lá, olha, estou indo para Campo Mourão tal hora e retorno tal hora. Então, por exemplo, Campo Mourão às 4, retorno às 23.
todas as vezes tinha pelo menos uma pessoa que entrava em contato que colaborava. Claro, pouco, né? 20 reais aí, hoje deve estar uns 25 reais por pessoa, mas já te ajuda aí no pedágio, no combustível. Algumas vezes a gente chegou a viajar com 5, arrumava 4 caronas aí, então com 5 pessoas você já pagava toda a despesa do seu carro como combustível e pedágio, né? Então eu fiz isso aí durante muito tempo, durante muitos anos que eu fui e voltei para Campo Mourão, a gente compartilhava tanto entre professores, também alunos e os caronas que participavam do grupo. Agora, mais recentemente, foram criados aplicativos para poder arrumar essas caronas. Então, uma outra história, um outro case que eu trago para vocês é o seguinte. Eu tenho uma prima que mora lá em Florianópolis e o filho dela teve um problema de saúde, que ele mora na Inglaterra, e o meu tio que mora no interior de São Paulo foi para lá para cuidar da casa dela em Florianópolis para não ficar sozinho. Aí veio a pandemia, ele teve que ficar isolado lá e coisa e tal. Quando afrouxaram para sair, ela retornou da Inglaterra para Florianópolis e ele veio aqui para Maringá visitar a filha dele, uma outra prima minha que mora aqui. Então ele foi nesse aplicativo, entrou e descobriu um carro que vinha de Florianópolis para Maringá em 4 pessoas. E pegou essa carona, veio até Maringá, inclusive a pessoa deixou ele na casa da filha dele. E ele falou para mim, olha, é uma maravilha porque o custo é muito bom, né? Eu paguei metade do valor da passagem, a gente para quando quer. A viagem é mais rápida, porque de carro é mais rápido que o ônibus, né? Cara, fantástico, né? Vamos quebrar as empresas de ônibus desse jeito aí. E aí, da mesma forma, como ele mora no interior de São Paulo, ele passou uns dias aqui na casa da filha e depois, no mesmo aplicativo, entrou em contato com outro caroneiro que ia até... não ia na cidade que ele mora no interior de São Paulo, mas ia numa cidade para frente. Então ele acabou contratando e ele acabou levando as suas duas netas juntos, né? Então o preço das 3 passagens foi muito menor do que se ele tivesse ido de ônibus ou de veículo próprio. Então veja que tendência fantástica, né? O negócio vem, baixa custo, faz você se socializar um pouco melhor, um pouco mais. Claro que tem gente que se cala e não fala nada durante a viagem inteira, né? Você não é obrigado a conversar, tá certo? Mas é uma tendência isso aí, a tendência de compartilhamento. Então esses aplicativos vieram exatamente para mostrar isso aí pra gente, né? Que a gente pode compartilhar, economizar, né? Não ter um gasto tão fixo assim como impostos de carro, de casas, talvez passagens muito caras, e aí você faz esse compartilhamento. É uma boa jogada. E para encerrar, o nosso para pensar, ok? O nosso último, dá uma olhadinha ali. Sempre existe alguma maneira de compartilhar algo com seus clientes. Se o seu modelo de negócio não permitir o compartilhamento de produtos ou serviços, divida com seus clientes interesses e valores e fortaleça o laço entre eles. Às vezes um pequeno contato pode te ajudar a reforçar esses laços aí, tá? Quer pensar em desenvolver um novo negócio levando essa característica específica do comportamento do consumidor em conta? Analise seu dia a dia e pense no que você gostaria de utilizar. Poderia pegar emprestado de alguém, mas ainda não há nenhuma empresa fazendo isso? Quem sabe você não cria nova grande disrupção do mercado. Então, pessoal, você pode pensar em várias situações. Tudo se começa com uma startup. Ninguém cria uma empresa gigantesca de uma vez. Eles podem até comprar uma empresa, eles podem fazer fusão. Mas quando uma ideia vem, uma ideia ainda pequena, ela se cria por meio de uma startup. Aí essa startup sim vai dar sequência ao que vai ser esse negócio. Pode ser um negócio
tecnológico que em pouco tempo fique muito famoso, pode gerar muita divisa, pode gerar muita grana. Quantos aplicativos, quantos produtos tecnológicos a gente conhece que surgiram no mercado e viraram grandes tendências, né? Grandes produtos, grandes serviços, e as pessoas que o inventaram acabaram vendendo ele por preços gigantescos. Quantos programas, quantos aplicativos aí a Microsoft acabou comprando, acabou trazendo para si, né? Programas, aplicativos, tantas outras coisas. A gente vê muito isso aí com a Coca-Cola, que ela acaba absorvendo produtos que são seus concorrentes, que são produtos bons, que estão no mercado, para se colocar no segundo plano da sua categoria do portfólio. Tá? Então, assim, não é nenhuma loucura, nenhuma anormalidade, a gente verificar essa tendência e criar uma startup daquilo que ainda não existe. Eu já tive várias ideias, assim, dormindo, sonhando, ou acordar pensando em um determinado produto, depois esquecer e ficar pensando, nossa, aquilo era uma ideia fantástica, por que eu fui esquecer? E aí não consegue lembrar mais. Isso deve ter acontecido com algum de vocês também, tá certo? Bom, encerrando então esse material aqui, o referencial tá aí, né? Dá uma olhadinha. É o artigo da Francine Pereira, né, em 2020, comunidadesebrae.com.br/Sebrae Trends/tendências que estão moldando o comportamento do consumidor. Tá? Então esse aí é o nosso material, esse aí é o referencial do nosso material. E aí nós encerramos essa aula de hoje, né, com essas informações bastante atuais, né? Acabou de sair, tá fresquinho ainda no mercado. Eu achei muito importante, já que isso aqui contribui com a nossa ementa, com o material que a gente precisa verificar, que a gente precisa estudar, para que vocês saiam daqui sabendo exatamente como funciona o comportamento do consumidor, tá? E aí a gente consegue cumprir a nossa ementa também. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço ao site e à autora também do material, do artigo. Essa semana especificamente eu não vou pedir atividades nem no fórum, tá? Nem no campo de atividades lá do nosso portal AVA. A única coisa que eu vou pedir para que vocês façam é que vocês entrem lá no fórum, vou deixar um campo aberto lá de uma semana, e registrem a sua presença. Olha, professor, assisti, estive presente, baixei o material, aula dada, aula recebida. Se for igual aqueles caras que fazem ginástica assim, falar aula paga, aí eu registro a presença de vocês, tá? Aí então essa semana não temos atividades, mas na próxima semana sim a gente vai colocar uma atividade para que vocês possam cumprir o seu material, né? E cumprir a nossa ementa. Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Um beijo do gordo.